Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e vamos falar agora com o artista plástico João Carneiro, que tem mais de 40 anos de experiência, é um dos artistas mais reconhecidos de Ponta Grossa em todo o país e está agora com uma exposição no Salão Itacoaretaba, do Hotel Vila Velha, chamada a exposição Um Olhar sobre os Campos Gerais, em parceria com a artista plástica Solange Leminski. Bem, antes de mais nada, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, né? E pelo convite. João, vamos começar pela... Eu lhe chamo pelo nome, pela liberdade que você me deu já há algum tempo. Né? Tudo bem. E eu gostaria que você conversasse comigo justamente sobre que interpretação você e Solange Leminski deram para os Campos Gerais nessas telas que estão em exposição no Salão Itacoaretaba, no Hotel Vila Velha. Tá. A gente sentou para conversar. Eu gosto de contar assim porque facilita, né? E no diálogo surgiu a ideia Campos Gerais. E eu falei para ela o texto, um texto que já há uns 5, 6 anos eu tinha anotado. Quando eu olhei aqui da Hermelino de Leão, em direção para os campos lá, e olhei e vi os Campos Gerais. E eu nasci e me criei olhando aquilo ali, né? E daí me veio as minhas pinturas, os meus desenhos veio em mente. E eu escrevi que a forma inicial do meu traço, ela estava muito ligada, muito inserida nas formas dos Campos Gerais. E eu falei isso para a Solange, ela falou, pera lá um pouquinho. E ela foi no cantinho lá do estúdio dela, mexeu um pouco lá e trouxe uma poesia. E a poesia falava sobre a janela e o olhar por essa janela para os campos, para uma paisagem. E fechou a ideia, né? E daí começamos a conversar sobre a forma inicial do traço. E pela experiência de pintura, quando você olha uma obra, eu falei para ela, arrume um papel, veja uma tesoura. E fiz uma janela no papel. Porque ela falou assim, mas o meu tá um pouquinho diferente, o meu parece que não tem muito. Eu falei, então vamos olhar a tua obra. E nessa janela eu fui fechando partes da obra dela e mostrando que estava inserida, não só na forma inicial do traço, mas nas formas dos Campos Gerais. E nisso fechou a ideia da mostra. Não entendo. Então vocês identificaram no relevo, sim, e nas formas que são muito peculiares dessa região, principalmente por causa do arenito. Sim, né? E cores também, né? Exatamente, exatamente. Essa é uma outra característica que eu notei na exposição. Os quadros, eles têm basicamente uma tonalidade que lembra terra, cor de terra. Sim. Né? Ou a cor do próprio arenito, sim, que lembra um ferro desgastado. Sim. Enferrujado. Né? Ou oxidado, como preferem alguns. E essa imagem, para a nossa região é rica em ferro também, nesse minério de ferro, então essa característica está presente na obra. Então é como se fosse um olhar poético e artístico, sim, sobre a geologia local. Seria mais ou menos assim? Digamos, ali nas minhas obras, eu busquei muito isso, essa identidade, né? Não só nas cores, como se você observar, ela tem um traço, não somente um traço nervoso, mas em forma de garatuja. Tá? E quando nós vemos, digamos, Lascaux, Altamira, né? Nessas cavernas tem aquela garatuja, aquele risco, né? Dos povos que viveram ali. E eu procurei trazer para esse trabalho. Então eu liguei, digamos, a minha experiência de desenho e de pintura com a liberdade e a pesquisa da questão do traço, né? E as cores, elas vieram daí, surgiram. Porque quando a gente viaja de Ponta Grossa para Curitiba, tem uma parte ali da estrada que ela nos repassa muito sobre a questão de cores, né?
Digamos, se está o trigo e ele queimou, ele dá um desenho, uma forma, uma cor totalmente diferenciada, né? Quando a plantação é um verde e variedade, então é bem interessante essa questão. Eu notei que nas telas que você pintou principalmente, se eu não me engano são 24 telas suas. Sim. E 9 telas da Solange Leminski. E nessas suas obras, o que a gente pôde observar é que houve um processo de abstração. Certeza. E essa abstração em algumas telas lembram fósseis do período devoniano, milhões e milhões de anos. Outras lembram folhas secas, há algumas que lembram galhos secos, mas enfim, tudo remete a um período do ano que nós normalmente poderíamos chamar de outono. Sim. E que também é muito bonito aqui na região dos Campos Gerais. Sim. Essa leitura, uma leitura equivocada da minha parte, ou isso realmente se encontra presente na combinação dos traços? Com certeza, tá? Porque quando eu estava produzindo, eu passei a me questionar dentro disso, né? E porque o que acontece é o seguinte: normalmente, Ney, as pessoas elas querem pintar bonito, tá? Eu costumo sempre falar uma frase. A partir do momento que eu entrei numa loja de materiais artísticos e eu tenho condição financeira para comprar a tinta, os pincéis, as telas, eu dou a liberdade para mim mesmo de produzir aquilo que eu quero, não de procurar agradar, tá? Então é lógico que muitas vezes a gente segura o traço, segura o braço e vai para formas mais definidas, né? Mas a experiência de pintura nos faz sempre essa caminhada, né? Sempre indo adiante, à frente e sempre buscar a pesquisa, porque o artista precisa disso, né? Então muitas vezes você tem que fazer uma marina, muitas vezes você tem que pintar no campo, buscar uma paisagem, mas o artista ele precisa entender o próprio gosto, o próprio sentido da vida do artista, ele precisa disso. E eu busco muito isso nessa questão dos traços, da questão da terra, da questão de movimentos, as formas. Eu procuro pensar muito isso. E tudo dentro da forma inicial do meu traço. Uhum. A forma inicial, o traço primordial, não sei se essa é a nomenclatura exata, é identificada em todos os artistas? Eu acho bem interessante essa questão. Eu coloquei no estúdio, nos anos ali 90, aquela folha de resma solto no chão. E peguei muitos lápis, digamos 6B, 2B, lápis seco, lápis mole, grafite mole, canetas de várias cores, né? E comecei a riscar aleatoriamente. E isso foi um processo de meses, tá? E sempre intervalo às vezes tinha que dar aula, depois parava, né? E arrumava um canto lá e começava a trabalhar. E o que aconteceu? Eu comecei a entender que se eu riscar, o que eu riscar, vai sair, digamos, uma paisagem, uma figura, tá? E daí o que acontece? Eu vou quase que imediatamente para a desconstrução. Só que é o seguinte, se eu quiser, eu vou dando luz, sombra e vou trazendo para o clássico, neoclássico, para o acadêmico, como as pessoas possam preferir, para o realismo, tá? E também posso desconstruir tanto essa forma que eu posso ir para o cubismo, para o abstracionismo, e ela tem dentro dessa questão, seja pintura, seja desenho, seja aquarela, ela tem essa questão que inicia-se na forma inicial do meu traço. E todos têm. Eu gosto de fazer um comentário assim, quando você lê Carlos Drummond de Andrade, você lê 1, 2, 10, 20, 30, 40 poemas. De repente você começa a encontrar palavras
intenções dele que mais ou menos segue a forma inicial do traço dele. Quando você lê Ferreira Goulart, mesma coisa. Quando você começa a escutar muito Caetano Veloso, mesma coisa. Né? Gilberto Gil, então todos eles têm a forma inicial do traço. Então, seja na literatura, né? Na questão da poesia, pode ser na pintura, na escultura, né? Seja Stravinsky, seja Mozart. Então você vai ver, todos têm essa forma inicial do traço. E cada ser humano é assim. Você fala traço de maneira metafórica em relação à música e outras artes. Isso. Então, o artista, ele tem a sua característica essencial. Isso, que muitos falam que é a identidade, né? Artística, né? Perfeito, perfeito. E quem quiser pode visitar a exposição, que fica lá até... Ela vai ficar até o fim do mês, né? Até dia 22, 23, por aí, ela fica no... 24 de maio, né? 24 de maio, né? Ali no Salão Interpretado, no Hotel Vila Velha. Sim. Entrada franca? Todos estão convidados. Solange Leminski e João Carneiro estão convidando para que vocês olhem, observem, e qualquer coisa pode chamar a gente, pode sentar, pode conversar. É muito interessante mesmo. João, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney, agradeço muito, e também em nome da Solange também agradeço. E quero convidar a todos, né? Tira 15 minutos, 20 minutos, 1 hora e vai até o Hotel Prêmio, né? E visita ali na galeria a mostra, e realmente ela está muito interessante. Eu agradeço. Eu que agradeço. Um grande abraço a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui. Voltamos na semana que vem.